Olá, pessoinhas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre um assunto bastante cobrado também em vários concursos, provas, vestibulares, que é a acentuação gráfica. Eu peguei uma questão sobre isso e também eu vou falar rapidamente sobre o acento diferencial, né? Já para deixar bem claro, eu desaprovo muita coisa sobre esse novo acordo ortográfico, né, firmado em 1990, mas há poucos anos que ele está em vigor de fato. Vamos então à questão. Temos ali, ó, a questão diz assim, ó, são feitas 3 afirmações sobre as regras de acentuação gráfica. Ó. Os ditongos abertos ei e oi de palavras paroxítonas não são acentuados. Com o que isso significa? Vamos lá ver isso aí. O que são paroxítonas, lembram? Paroxítona é aquela palavra em que a sílaba mais forte, a tônica, ela é a penúltima. 70% das palavras da nossa língua são paroxítonos, só como uma curiosidade. Né? A língua portuguesa ela tem uma certa índole paroxítona. As línguas da África, por exemplo, elas são oxítonas, ou seja, elas têm a última sílaba tônica mais forte, né? E poucas línguas são proparoxítonas, que são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. É lá, mais lá pro meião ali da palavra, né? As proparoxítonas também, elas são conhecidas como esdrúxulas. O que é algo esdrúxulo? É algo que foge ao padrão, por elas serem bastante raras. Olha só quanta coisa que eu estou falando para vocês, né? Então, vamos voltar ali, ó. As paroxítonas com ditongos abertos ei e oi não são acentuadas. Olha lá. Ideia, por exemplo, e jiboia. São duas palavras que, pelo novo acordo ortográfico, perderam a acentuação. Vamos fazer a silabação delas. Ó, ideia. A palavra ideia, ela é paroxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica é quem? O dei. E aí a gente tem um ditongo aberto. Ditongo, lembram? São dois sons vocálicos que ficam coladinhos, que ficam na mesma sílaba, tá bom? Então, a palavra ideia aqui, ó, a gente tem um ditongo, o ei, que ele é conhecido como ditongo aberto. Por quê? Porque a gente abre bem a boca. Ideia. E temos aqui um hiato também, ó, porque o A ele forma uma sílaba sozinho. Ele se separa desse outro som vocálico I, porque ele é também uma vogal forte. O A ele é sempre, né, vogal plena. Então ele ou ele forma ditongo com uma semivogal, ou ele fica sozinho na sílaba. Agora ali, ó, jiboia. Vamos fazer a silabação. Jiboia. Mesmo caso ali de ideia, só que aí temos o ditongo aberto oi. A boca aberta, oi. Então, com esse novo acordo ortográfico, essas duas palavras perderam o acento gráfico que tinham desde, né, até mais ou menos, né, 2015. Lembram que ainda estava em vigor isso aí? Mais complicado. Então, ó, essa primeira afirmativa, pelas normas do novo acordo, ela está certa. Agora ali, ó, as palavras paroxítonas terminadas em o e e não são acentuadas. Fazer o quê, né? Perderam também aqueles acentinhos que elas tinham. Por exemplo, os verbos vem, o substantivo vou, né? Todas essas palavras também com essas duplas vogais, né, iguais, elas perderam aquele acento circunflexo na primeira vogal. Lembram que tinha, agora não tem mais, né? Então ali a gente tem uma outra
né, coisa ali. E é facultativo, ou seja, pode ser ou não usar o circunflexo, chapeuzinho, em forma com o fechado, para diferenciar de forma com o aberto. Então, esse acento circunflexo de que ele está falando ali, ele é chamado de acento diferencial. Por quê? Porque ele vai colocar também um outro sentido para essa palavra. Então, a forma do bolo, nós podemos escrever com o acento circunflexo ou também sem o acento circunflexo. Aí é dentro do contexto que nós saberemos se é o forma ou se é a forma, né? E então, sobre o acento diferencial, vocês lembram o que é o acento diferencial? Ele é um tipo específico de acento que ele não marca somente a sílaba tônica, mas também ele faz uma alteração morfológica na palavra. Por exemplo, ele pode cantar versus ele pôde cantar. Vocês estão vendo que ambas as formas verbais, pode e pôde, são paroxítonas, que tem a penúltima sílaba tônica, né? Só que uma delas o som é aberto, o outro é fechado, mas o principal motivo para que haja acento aqui é para fazer uma diferenciação de forma, ou seja, morfológica. Que aqui, ó, ele pode, o pode aí ele está no presente do indicativo, e o pôde aqui ele está em qual tempo verbal? Pretérito perfeito do indicativo, está no passado. Então aqui a gente tem a manutenção de ainda um acento diferencial. Mas vários outros acentos diferenciais foram suprimidos, foram excluídos. E isso me deixou muito bravo. Por exemplo, lembra que a gente tinha o para com acento agudo, que era o verbo parar, a fim de diferenciar de para preposição, aquela palavra que liga duas outras palavras em si, que nem assim, ó. Antigamente, olha, antigamente, eu já estou falando já em antigamente. Ele para o carro para a idosa passar. Aqui, antigamente, a gente fala, quando tinha esse acento aqui, nós sabíamos que esse para era verbo. E esse para sem acento era a preposição, que indica uma finalidade ou um destino, ou um movimento. Agora, pelo novo acento, pelo novo acordo ortográfico, essa mesma frase daí de cima, ela ficou assim, ó. Ele para o carro para a idosa passar. Somente pelo contexto, ali lendo a frase, que tu vai saber se é verbo ou se é preposição. Ou, eu mandei uma vez uma carta para a Academia Brasileira de Letras, claro que eles não me responderam, né? Porque eles são muito presunçosos, que nem assim, ó. Pensei uma frase assim, ó. Justiça para o Brasil. Deixa eu colocar aqui para cima. Opa! Subiu um pouquinho. Então, aqui, amores. Ó, justiça para o Brasil. Aqui a gente tem o quê? Duas possibilidades de leitura. Tem a justiça, né, trancando o país, paralisando o país. Aí esse para aqui, ó, que o mouse está em cima, seria verbo. Ou a gente tem a preposição, né? Justiça no sentido de direcionar-se para o Brasil. Ou seja, uma preposição. E agora, as duas leituras elas são possíveis. Ou seja, somente dentro do texto que tu vai ver qual é o significado desse para ali. Tranquilo? Então, voltando à questão ali, vamos assinalar a alternativa correta. Todas as alternativas estão corretinhas, bebês. Tá bom? Beijo!